Olá pessoal, retornando aqui com a nossa disciplina de materiais de construção mecânica, tá? Pegando o assunto exatamente depois de arranjos atômicos e estruturas cristalinas, vamos começar a falar uma introdução às propriedades mecânicas, tá? Falo introdução aqui porque depois nós vamos trabalhar mais a fundo, vai ter um tópico mais específico para estudar esse tema. O que a gente precisa aqui agora no momento é abrir vocabulário, é ter um vocabulário mínimo para a gente poder conversar e nomear as propriedades minimamente, para eu poder explicar e vocês poderem entender sobre o que eu estou falando, tá? Vamos apresentar agora aqui vários conceitos, várias palavras novas, várias explicações novas, tá? Eu sei que é muita coisa para decorar de uma vez só. Peço que deem uma lida no material, deem uma boa estudada no tema, vejam o vídeo, façam a lista de exercício e aos pouquinhos, trabalhando e retrabalhando esse tema, esses conceitos, essas explicações vão ficando cada vez mais naturais, tá? Vão acabar decorando por repetição, repetição e conversa. Vamos lá? Vamos começar a conversar aqui sobre o tema? Introdução a propriedades mecânicas, tá? Vai ser só uma conversa rápida. Passar? O que é propriedade? O que a gente chama de propriedade? É tudo aquilo que a gente dá qualidade, tudo aquilo que a gente dá um nome para tentar descrever um material. Se um material é mais duro que o outro, se um material encolhe mais, encolhe menos, ou não troca de tamanho, que é o caso do Pirex, né? Por isso que ele tem resistência térmica ao choque térmico, os vidros de Pirex, porque ele não troca de tamanho, ele não tem dilatação. Ah, por que eu uso um fio de cobre? Porque ele tem uma propriedade chamada condutividade elétrica. Ah, por que eu uso talher de aço inox? Porque ele tem uma propriedade chamada resistência à corrosão. E às vezes a propriedade que eu quero explorar é simplesmente a cor. Ah, por que eu vou fazer tal coisa em cobre, por exemplo? Porque eu gosto daquela cor do cobre e ponto, é a única explicação. Mas essa cor também é uma propriedade. Então, são todas aquelas qualidades, todos aqueles nomes que a gente dá para especificar um material e dizer uma característica dele. Obviamente que todas essas propriedades dos materiais dependem diretamente da natureza do material, né? Não é todo mundo igual, cada um vai ter uma característica dependendo diretamente da composição química, microestrutura e como que foi o processamento. E aí nessa ideia todo mundo, não, vamos usar sempre o melhor. Todas essas propriedades têm que ser consideradas, mas principalmente o que a gente tem que considerar aqui é uma coisa chamada custo-benefício. Não adianta a gente ter a melhor qualidade, a melhor propriedade se o negócio for muito caro. Na verdade, a gente quer ter o negócio mais barato possível. Não estamos dispostos a pagar tanto dinheiro assim. Levar em consideração o dinheiro, que na prática, a maioria das vezes, quem manda é o quanto custa, e não como é a qualidade. Propriedades mecânicas. Quando a gente está falando de materiais de construção mecânica, provavelmente a primeira característica que me vem à mente é a resistência mecânica. É o quanto ele aguenta de carga, de solicitação. Isso é extremamente importante já desde a linha de projeto até a execução, do começo ao fim da vida de um produto, de um material. Tá? Para a gente determinar isso, todos esses valores, todas essas propriedades, a gente usa ensaios mecânicos. Nós vamos fazer algum tipo de teste. E quais vão ser os principais testes? O primeiro, o mais famoso, o mais completo de toda a informação, é essa máquina aqui. Tá? Isso aqui é um desenho esquemático, depois eu vou acrescentar mais um vídeo com uma explicação boa dessa máquina, que é o sistema de tração-compressão. Tá? Ele é o mais completo, ele é o que te dá mais informações, mas em compensação é extremamente caro, extremamente trabalhoso de operar, precisa de um operador com uma grande treinamento, uma grande compreensão da máquina e do comportamento que ele quer dar. Mas por comparação ele me tira valores de praticamente tudo. Todas as propriedades que nós vamos falar na sequência
praticamente todas eu consigo tirar com essa máquina. Infelizmente, é cara, é difícil de trabalhar. Para eu treinar uma pessoa nessa máquina, eu preciso no mínimo de umas 4 horas. O resultado aqui é expresso normalmente em megapascal, força sobre área. Se a gente for tentar descrever o mínimo dessa máquina aqui, o que eu tenho? Um sistema móvel que vai deslocar a base tentando estourar esse espécime, essa amostra presa aqui. Tendo paralelo a isso, um extensômetro, um equipamento eletrônico que me faz a leitura do deslocamento da peça. O que é isso aqui? Ó? Essa peça aqui eu tenho uma aqui comigo para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. O que a gente vai usar é isso aqui. Ó. Na verdade, ela está assim na peça, na máquina. Quando eu pego a máquina, ele vai tentar puxar isso aqui ao máximo. Puxar até o momento de eu ter 2 peças. Até estourar. Até eu ter a resistência máxima e quebrar a peça em 2. É uma máquina extremamente poderosa, trabalhando na ordem de toneladas. Tá? Não é uma máquina simples. E o que essa máquina vai me dar aqui para trabalhar? Ela vai me gerar um gráfico mais ou menos como esse. Tá? Onde aqui, tendo a carga à esquerda e a deformação na base, eu consigo tirar um começo, tá? Uma parte reta, em que será a parte de deformação elástica. Todo material tem inicialmente uma deformação elástica, o efeito mola. Ele vai e volta, ele estica e volta, estica e volta. Alguns materiais, depois de partir da deformação elástica, eles conseguem se deformar permanentemente. O que seria isso? Se eu pegar esse clipezinho que eu estou mostrando aqui, ele vai ter um efeito mola. Eu puxo, ele volta. Se eu pegar esse clipe e esgaçar ele, ele não volta tudo. O que eu fiz? Eu estourei o limite elástico dele. Se eu empurrar um pouco, ele volta. Elástico, elástico. Se eu pegar ele e empurrar muito, ultrapassa o limite elástico, mas ele tem um pouquinho de retorno também. Deformação plástica, deformação elástica. Todo material tem esse comportamento, tá? Alguns, a deformação elástica é mínima, alguns, a deformação plástica é mínima. Onde que vai ser esse mínimo? Por exemplo, vidro. O vidro, a deformação elástica dele a gente quase não percebe, e a deformação plástica dele é praticamente zero. O vidro entortou, quebra. Aqui do lado está só demonstrado um zoom disso daqui, para evidenciar mais que esse primeiro pedaço de deformação elástica, ele é sempre uma reta. Ou seja, é o efeito mola mais simples que a gente pode ter. Todo material tem esse comportamento, alguns mais pronunciados, alguns mais simples. Vamos continuar. Isso daqui é um efeito que, como eu estou puxando a peça, se eu puxo nessa direção, a tendência é que o diâmetro da peça diminua. E a máquina normalmente não considera isso. Isso daqui é só um adendo à disciplina. A máquina não considera isso. Se a gente quiser consertar aquela curva anterior, existem equações que transformam aquela curva, tensão, deformação, que estava antes em vermelho, nessa azul, que é a curva real, considerando o quanto que a peça vai encolher no meio. Sinceramente, eu trago isso daqui porque uma vez me perguntaram. Eu nunca vi um trabalho com isso. Eu já vi em explicações, em livros, mas na prática, em trabalho real, eu nunca vi ninguém usar isso. Mas está aí, está explicado. Um detalhe importante nessa figura está aqui, ó, nessa porção aqui embaixo, ó, o necking, que está em inglês, necking significa pescoço. No momento que a gente está puxando essa peça, ela vai começar a diminuir o diâmetro, vai começar a diminuir essa dimensão, até o momento em que ela achar um defeito, uma falha de fabricação, uma falha de corte,
uma oxidação, não sei o que é, mas ela vai achar um defeito dentro do comprimento útil da peça. A partir desse momento, exatamente neste defeito, ele vai começar, na força máxima, a criar um pescocinho, a criar um estreitamento. Se dá para ver aqui que ele deu uma diminuída no diâmetro final, tá? Acho que talvez se fizer assim não vai dar para ver aqui muito legal, mas vamos ver o que eu posso fazer. Dá para dar uma olhada? Não, é muito pequeno aqui a figura, né? Mas é o que dá. Ele vai ter um estreitamento nesse ponto. E esse ponto estreitando vai ser onde vai estourar. Só para constar, vai ficar bem claro lá no vídeo que eu vou traduzir, vou dublar que nem os outros, para apresentar para vocês. Beleza. Mais um detalhe que foi visto ali é que para eu poder fazer um ensaio de tração, eu preciso de um jeito de pegar a peça e pegar a peça. Numa máquina, normalmente isso é feito com uma garra hidráulica. Ele prende aqui, prende do outro lado e vai puxar. Esse puxão normalmente é muito ignorante. Já a própria garra que pega aqui, ela já é ignorante. A tendência é, beleza, se for um pedaço de metal, um pedaço de aço, vai funcionar. Eu vou conseguir prender. Se eu quiser fazer um teste desse num pedaço de vidro, é impossível, ou praticamente impossível. Porque na própria mordida que eu vou dar aqui, mordida com a máquina para poder segurar, eu já vou quebrar a peça. Existem condições de contorno, gambiarra, tá? A palavra bonita para gambiarra, condição de contorno, que os caras tentam disfarçar, mas não funciona, não fica muito legal. Uma simplificação a esse teste é a gente fazer um ensaio de flexão a 3 pontos para tentar tirar resultados parecidos. Parecido não é igual. Gambiarra é gambiarra, remendo é remendo, não vai ficar igual. Onde? Eu simplesmente vou pegar a peça que eu quero testar agora, vou apoiar em 2 pontos e vou fazer uma força no meio com um terceiro ponto. Eu poderia fazer com 4 pontos, também é possível. Dá resultados melhores, mas é uma maquininha um pouquinho mais complicada. Fazendo isso, eu posso fazer o teste em seções quadradas, em seções redondas, tá? Depende da peça que eu botar aqui. Esse teste é muito comum, inclusive, na cerâmica de revestimento. Piso, azulejo, é só testado assim, porque não tem como eu prender um pedaço de piso. Se eu prender aqui, ele quebra. É uma gambiarra, não é igual, mas dá uns resultados satisfatórios, tirando alguns valores, algumas propriedades mecânicas que eu posso utilizar daqui para frente. Ele tem uma grande liberdade de posição e dá para eu fazer praticamente qualquer tipo de material aqui. Material mole, um aço, como um material duro, um piso. Tá? Falando das definições que a gente tem aqui. A primeira definição que eu vou trazer aqui é elasticidade. Que é o quê? Capacidade do material deformar elasticamente. Efeito mola aqui do meu clips. Deformar elasticamente significa deformar, volta, deformar, volta. Não há deformação permanente. Se eu retiro a carga, a peça, quando eu for cessado, o material volta ao tamanho inicial. Faço a carga, tirei a carga, voltou a ser igual. Faço a carga, e isso eu posso fazer 500 vezes que a molinha vai trabalhar igual. Ductilidade. O que é um material dúctil? É aquele que consegue se deformar muito sem quebrar. Esse clips, por exemplo, eu posso esgaçar ele sem quebrar. Na hora que eu esgacei, eu já estourei o limite elástico, passei do limite elástico, mas ainda estou trabalhando plasticamente nele. E ele consegue se deformar bastante, porque o aço que é feito isso daqui é um aço bem simples, bem fraquinho por sinal, mas que permite uma grande ductilidade. Eu não estou procurando resistência, estou procurando capacidade de deformação. Beleza, consegui deformar, e eu deixei ele permanece com as dimensões que eu queria, com o tamanho que eu queria.
Resumindo, elasticidade, efeito mola. Vai e volta. Ductilidade é o quanto que eu consigo esticar, dobrar plasticamente para manter a forma sem romper. Se eu ficar trabalhando aqui, vai chegar um momento que o material vai fadigar e ele vai quebrar. Tenacidade e resiliência. Esses aqui são dois conceitos suaves de diferença. Vamos acho que primeiro por resiliência, acho mais fácil. Imagina que eu estou na mola de um carro. Na hora que esse carro passa num buraco, ele leva uma porrada na roda, essa roda tende a pegar a energia do buraco e jogar para cima, na hora que ele bate no buraco. Essa energia, se for jogado diretamente para a carroceria do carro, quem está dentro voa. E isso não é confortável, isso não é legal. Então eu coloco uma mola na suspensão do carro, onde o impacto, a energia gerada no impacto do buraco com a roda, vai ser jogada para a mola. Essa energia absorvida no regime elástico pela mola nós chamamos de resiliência. E não é permanente, porque a roda sobe com a mola devolve a roda para baixo. Para quê? Para suavizar, para atrasar essa absorção de energia, ela não ser transferida num impacto só para a carroceria do carro, que não é legal lá dentro. Beleza? Resiliência, capacidade do material absorver energia no regime elástico. O exemplo disso é a mola. Ele absorve o impacto do buraco, devolve o impacto do buraco, mas dá uma suavizada na situação. E aí agora, tenacidade. Absorver energia no regime plástico, antes da ruptura, antes de quebrar, né? Onde que é interessante isso? Imagina que eu sou um projetista de máquina e estou criando uma máquina que vai dobrar clips, por exemplo. Clips talvez não seja a melhor opção. Eu vou dobrar uma mesa, vou dobrar a ferragem de uma cadeira. A máquina que vai ter que fazer isso vai ter que ter uma certa força. Para ter essa força, ela provavelmente vai ter um motor elétrico ou hidráulico. E para chegar nessa potência necessária, ele vai gastar energia. A energia que eu vou usar para dobrar o pé da mesa, para fazer uma mesa, chama-se tenacidade. Eu vou gastar essa energia, vou transformar a energia elétrica do motor para dentro do metal na forma de tenacidade. Eu vou gastar energia para deformar plasticamente o meu metal. Se eu voltar lá naquela primeira figura, apenas a título de explicação e introdução, aqui vocês não vão ainda se focar de forma extrema no conceito. É apenas para começar a conversar. Teve dúvida? Volta a dar uma olhadinha naquele conceito. Teve dúvida? Volta de novo. Não é para já sair desesperado decorando tudo. Temos que entender o conceito. Se voltarmos lá na figura do diagrama tensão-deformação, a resiliência é representada pela área verde aqui. É um espacinho, dá para calcular pela área verde, a área embaixo da zona elástica. A tenacidade é a área embaixo da zona plástica, a zona de deformação, a zona que não é reta. Elasticidade é uma reta. Zona debaixo dela, resiliência, em verde. Plasticidade é a zona curva. A área embaixo da zona curva, da zona plástica, ductilidade. Já de cara dá para perceber um grande detalhe aqui. Normalmente, a resiliência é infinitamente menor do que a tenacidade. Ou seja, a energia que eu gasto para fazer uma deformação mola é muito menor do que uma deformação plástica. Eu estou virando clips numa bolinha. Eu fiz uma deformação plástica. Gastei energia. Essa energia tem o nome de tenacidade. Estou fazendo uma molinha no clips. Gastei energia para fazer essa molinha. Resiliência. Novamente, voltando ao diagrama tensão-deformação, eu posso identificar todas as propriedades nele.
O que é a deformação elástica? Se eu puxar um ponto reto do ponto A, que é o limite da reta, até embaixo, esse espaço aqui embaixo é a deformação elástica. É o quanto o metal consegue, ou o material consegue se deformar e retornar à sua dimensão inicial. Aqui, se eu puxar, ele volta. Puxei, volta. Puxei, volta. Chega um certo momento em que o material não volta mais. Se eu pegar a peça e começar a esticar, vai chegar um momento que ela não volta. Ela já vai ter uma parcela de deformação elástica. Uma parcela de deformação plástica. Esse espaço aqui, ele sempre vai recuperar. Mas esse espaço, essa parcela de deformação plástica permanece. Voltando, esse conceito aqui é complicadinho. Todo material tem deformação elástica. Se eu pegar a peça, puxar até aqui, volta. Puxa, volta. Puxa, volta. Agora, se eu pegar essa peça, puxar até aqui, eu já entrei na zona plástica. Zona plástica é deformação permanente. Mas toda peça tem uma parcela de deformação elástica. Esse pedaço compreendido entre essa posição volta. Esse pedaço aqui, ó, esse comprimento, essa distância, permanece na deformação. Ou seja, se eu pegar o meu clips aqui e quiser entortar ele de novo, ele está entortando plasticamente. No momento que eu tirar o dedo, existe uma deformação elástica aqui que vai retornar. Ela deforma e retorna um pouco. Deforma e retorna esse pouco. Sempre. Todo material vai ter esse comportamento. Alguns mais pronunciados, alguns quase invisíveis. Tensões de escoamento. Por mais vagabundo que seja o fornecedor que a gente estiver trabalhando, provavelmente a única informação que ele vai me dar vai ser a tensão de escoamento. O que significa essa tensão? É quando o material deixa de trabalhar como uma mola e ele parte para trabalhar deformando plasticamente. Por que essa daí informação é tão importante? É uma coisa que normalmente vem junto aos catálogos. Porque essa é a formação de projeto. A cadeira que eu estou sentado agora, ela está certamente trabalhando no regime elástico. Eu deformo ela um pouquinho com o meu peso e ela volta. Deformo um pouquinho e volta. Essa deformação gera uma carga, uma tensão. E eu preciso saber na hora de projeto o quanto de carga eu posso botar na minha carteira, ou na minha cadeira, ou na minha mesa, sem estragar ela. Na hora que eu estou aqui sentado, ele se joga um pouco. Eu sinto que a cadeira se deforma. Eu sinto que eu boto um pouco de carga e há uma deformação. Mas em nenhum momento eu estou deformando a peça plasticamente. É só uma mola. Porque se eu deformar plasticamente, significa que o pé da cadeira entortou, que o encosto foi para trás, a peça se destruiu. Tensão de proporcionalidade significa que é onde o limite para alguns materiais que não são fáceis de perceber essa diferença, onde eu consigo calcular quando a peça ou o material deixa de obedecer à lei de Hooke, ou seja, deixa de ser mola. Para alguns materiais é fácil, é bem visível, para outros não. Então a gente tem que separar essa tensão de proporcionalidade, às vezes até por conta. Tensão limite de resistência. Na hora que eu estou puxando essa peça, eu estou puxando. Lembra da questão deformação mecânica frio encruamento? Eu estou deformando e deixando essa peça mais dura. Até o momento que nessa minha deformação é encontrado um defeito crítico, que eu comentei antes. Esse defeito crítico vai ser extremamente catastrófico.
Pô, cada vez mais eu estou botando carga para destruir a peça, cada vez mais. Até o momento que ele encontra um problema grave. No momento que ele encontra esse problema grave, cria-se o pescoço e a peça quebra. Cai rapidamente a carga e a peça quebra. Limite de resistência, ou seja, é o máximo do máximo que eu vou ter de carga antes da peça já quebrar. Ah, mas por que eu não uso a carga de limite de resistência para minha cadeira? Porque se eu estou usando essa carga, primeiro eu estou muito perto da quebra. E dois, eu já deformei todo esse caminho aqui plasticamente. A minha cadeira já virou uma cadeira derretida. O que eu não sei. Mas ela já se estragou toda. Por isso eu retorno. Quando a gente está em projeto, nós trabalhamos, olha, menos da metade da carga. O coeficiente de segurança permite que eu deforme a carteira isso aqui, pedindo tudo isso daqui de carga. Tensão de ruptura é a tensão simples, que a gente tem duas peças. É quando a peça realmente quebrou, não tenho mais o que fazer. Então, limite de resistência é quando ocorre a tensão máxima do ensaio, é onde acho o defeito crítico e começa a se quebrar de vez. Não uso ela porque, claro, eu já deformei a peça inteira, eu já deformei minha cadeira inteira, ela já virou uma cadeira derretida que não me serve para muita coisa. Aqui eu retorno todos os conceitos, de bonitinho, um na sequência do outro, para vocês terem escritos de forma grande e de forma contínua. Deformação elástica, plástica e tudo mais. E aqui eu vou introduzir um conceito paralelo. Dureza, que é muito comum de ser comentado. É a medida da resistência, um tipo de resistência mecânica do material a deformações plásticas localizadas, uma indentação localizada. Indentação, lembra? Dente. Seria como se eu pegasse uma peça, vamos pegar aqui, eu pego uma peça e eu vou morder a peça, de uma forma bem localizada e uma forma bem controlada. É uma simplificação ainda maior de propriedade mecânica, mas em compensação é um equipamento extremamente simples de ser utilizado. Nós temos, acho que, 3 ou 4 desses no campus, funcionando. Lembra que para fazer um ensaio de tração e compressão eu ia demorar umas 4 horas para ensinar alguém? Para fazer um ensaio de dureza eu demoro 30 segundos, 60 segundos, não mais do que isso. Faço 1, 2 vezes, em 5 minutos a pessoa é capaz de tocar sozinho a máquina. Então é um ensaio extremamente prático, extremamente simples, tá? Por isso que o ensaio de dureza é tão divulgado. Algumas empresas têm uma máquina de dureza no meio do pátio, no meio da fabricação. Uma máquina de resistência de tração e compressão, aquela primeira lá, olha, é difícil uma empresa ter uma dessa. É difícil de operar, é caro de manter, precisa de um operador muito fera. E normalmente, paralelo, assim, olha, dá para extrapolar, dá para dizer que a gente pode ter uma boa extrapolação, uma boa associação também ao desgaste do material, a resistência ao desgaste ou a resistência à abrasão. A dureza é uma característica mais simples, mas pelo preço e pelo que a gente consegue tirar de informação, é uma excelente ferramenta. Vamos lá? Existem, claro, diferentes tipos de material, para isso existem diferentes tipos de técnica de medição de dureza. Industrialmente falando, para peças de tamanho mediano, até 50, 100 quilos talvez, a mais comum é a Rockwell. Rockwell C ou Rockwell B, onde um indentador, é essa pecinha aqui, ó, aqui na pontinha vai ter um diamante, acredito que não vai dar para ver, mas tem um diamante aqui na ponta, acreditem. Essa pecinha, eu vou forçar ela contra a peça que eu quero medir. A máquina vai me medir o quanto essa ponta entrou. Qual que é essa distânciazinha aqui? Quanto mais duro o material, menos entra. Quanto mais mole, mais entra.
E aí eu consigo relacionar um valor de dureza do estilo Rockwell C, extremamente comum para peças de ferro de média a alta dureza. Se for uma peça de metal ou ferro de baixa dureza, um alumínio, um latão, um aço muito mole, a gente usa Rockwell B, onde é uma esfera que faz essa mordida, que faz essa penetração, que tenta esmagar a minha peça. O princípio de uso é exatamente o mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui. O princípio de uso é exatamente o mesmo. O quanto que essa peça conseguiu entrar dentro da minha amostra, dentro da minha peça de ensaio. Se for uma peça muito grande, que eu preciso medir um produto muito grande, aqui na região tem bastante Brinell também, teste Brinell. É uma esfera, só que bem maior do que a Rockwell. Para questões de pesquisa, de ensaio, de análise de produtos novos, pesquisa científica mesmo, é muito comum o Vickers. Eu usei muito isso aqui durante o meu doutorado, mas para a indústria não é muito comum. Se a análise que a gente estiver fazendo incluir só um filme, só uma capinha depositada em algum material, o normal é utilizar o sistema Knupp. Por quê? Como os outros eles entram muito na peça, o Knupp faz esse triângulo ser bem chapado. Ele tem uma reta aqui muito grande, o que diminui a penetração e eu consigo medir só a capa. Aqui é um cone que vai entrar, aqui uma esfera, uma pirâmide e aqui uma pirâmide bem chapada, ele é bem aberto para poder fazer uma marca bem rasa. Olha, eu nunca vi um teste desse, tá? Tive um indentador Knupp na mão uma vez, mas é bem difícil de ver. Aqui tá uns testes de dureza Vickers que eu fiz. Tá aqui a marca da pirâmide, só que olha o tamanho dessa marca, 51 micra. Testes Vickers, testes Knupp fazem marcas dessa ordem de grandeza. Um fio de cabelo. O Brinell chega a ter 1, 2, 3 milímetros de largura. O Rockwell, meio milímetro de tamanho, 500 micra, 300 micra. Então, cada um no seu quadrado. Indústria, Rockwell. Se for uma indústria grande, pesada, Brinell. Científica, aí a gente parte para o Vickers e para o Knupp. Beleza, completando. Junto, paralelo às propriedades mecânicas, eu vou trazer aqui uma propriedade química extremamente comum, que a gente vai falar bastante mais para frente. Resistência à corrosão. O que é corrosão? Resistência à deterioração por ação química ou eletroquímica. Corrosão inclui ferrugem, mas o bloco, a gente chama de corrosão, porque eu posso ter outros tipos de corrosão ou deterioração. Por exemplo, se eu tiver um ataque ácido, um ataque básico a uma superfície, e aí eu posso corroer ela. E eu ainda posso piorar a situação quando eu passar eletricidade junto. Por exemplo, em localidades litorâneas, eu que sou de Florianópolis, é muito comum as tomadas, os pinos dos aparelhos oxidarem até o revestimento, até o latão, a parte de cobre. Por quê? A gente tem a pior situação possível. Uma situação química, que é sal que vem do mar lá em Florianópolis, e é um componente eletrônico que passa energia elétrica, que passa a eletricidade. Nesse contexto, uma situação muito ruim para o equipamento que deveria conseguir resistir à oxidação. Desse modo, até aço inox, até alumínio em Florianópolis, na condição correta, oxida, corrói. Beleza? Aqui é só um adendo. Beleza, pessoal? Aqui nós fechamos o tema propriedades mecânicas, propriedades químicas. Só dei um pitaquinho numa propriedade química que é muito importante para a gente ter noção. E aí está fechado a nossa segunda teleaula, ou segunda ou terceira, não lembro direito. Mas vou deixar aqui. Na sequência eu vou estar preparando
Mais coisa para vocês, lembrem de fazer o material, dar uma olhadinha na apostila, no material aqui, o PDF que eu vou deixar. Beleza, pessoal? Vamos fechar por aqui.